Vamos lá, meus amigos. Cá estou eu, com o auxílio do meu caderno, e mais alguns livros aqui. Hoje vai ser bem interessante, porque eu quero trazer um assunto que eu acredito que vai abrir a sua mente um pouco. E assim, é um assunto que ele é importante, mas ele é tão importante que você negligencia ele por acreditar que não seja. Então eu quero fazer com que você comece a refletir sobre isso. E o mais importante, que você comece a colocar isso em prática no seu dia a dia. Eu acredito que você vai começar a enxergar as conversas que você tem com outras pessoas de forma diferente, a forma que você se relaciona com outras pessoas, a forma que você lê um livro. Tudo isso vai mudar quando você entender o que eu vou te falar. Quando você entender algumas informações que são extremamente importantes. Eu vou ler aqui algumas coisas e aí eu vou explicar o que é isso, tá? Eu tô aqui com o livro Story Brand, né, como de costume. E tem uma parte do livro aqui que ele tá falando sobre o guia. Lembra do herói que tem um problema e encontra o guia? E essa parte eu achei, assim, fundamental. Ela diz assim: assim como nas histórias, os seres humanos acordam todas as manhãs identificando-se como um herói. Sentem-se sobrecarregados de conflitos internos, externos e filosóficos. E sabem que não podem resolver esse problema por conta própria. Guarda essa informação, tá? Se você tem dúvida de problema interno, externo e filosófico, no final desse vídeo você vai ter a opção de ver o vídeo que eu estou falando desse tema. Tá? E lá eu detalhei, dei exemplos e tal. Não é o objetivo deste vídeo fazer isso. Eu quero que você entenda uma informação muito importante. Outro livro que eu vou pegar como base para você ler e assim entender, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. No capítulo 2, logo no começo, ele pega uma frase de um filósofo dos Estados Unidos que fala assim: a mais profunda necessidade da natureza humana é o desejo de ser importante. Ele conclui aqui falando assim: lembre-se dessas palavras, o desejo de ser importante. Elas são significativas e você lerá muito sobre isso neste livro. O conteúdo em si não é sobre este livro. Eu usei esse exemplo e o exemplo do livro Story Brand para você ver o quanto isso é importante, o quanto isso se repete nas leituras, né? Vou falar literatura para você entender. No outro livro do João Branco, dos Marqueteses, que eu tenho aqui, ele fala também exatamente dessa questão. As pessoas têm o desejo de se sentir importantes. E eu vou continuar, ainda nesse livro, falar de algumas coisas que, assim, bem rápidas, para você ver como as coisas estão todas ligadas uma à outra. Todos os vídeos que eu estou fazendo, eles estão ligados, de uma certa forma, nos conteúdos, e você precisa começar a ter essa visão um pouco mais aguçada sobre isso. E eu estou aqui para te ajudar com esses conteúdos, tá? Para você começar a interligar essas coisas. E aí ele continua aqui, ele fala assim: o que você quer? Não me refiro a uma longa lista, mas pouquíssimas coisas que deseja de verdade, que anseia com uma insistência inegável. Eis uma lista das coisas que a maioria das pessoas deseja. Primeiro, saúde e vida longa. Segundo, alimento. Terceiro, sono. Quarto, dinheiro e bens materiais. Quinto, um futuro promissor. Sexto, satisfação sexual. Sétimo, o bem-estar dos filhos. E oitavo, sensação de importância. O que isso tem a ver com o conteúdo? No último vídeo que eu coloquei, que é o que você precisa entender o que as histórias fazem com o nosso cérebro, nada mais, nada menos do que essas coisas que ele diz fazem parte da pirâmide de Maslow. Se você não sabe do que eu estou falando, no final deste vídeo também vou deixar a opção de você ver o vídeo que se chama O que as histórias fazem com o nosso cérebro. Você vai entender exatamente sobre essas coisas que ele falou aqui. Então, feita essa introdução dos dois livros, eu quero que você entenda o que é fundamental
que você precisa colocar na sua cabeça de uma vez por todas. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu possa te ajudar nisso, porque a partir do momento em que eu entendi isso, as coisas mudaram. O que, que é isso que eu estou falando? Todo o conteúdo que você for criar aqui, ele não é sobre você, ele não é sobre o seu produto e ele não é sobre a sua empresa. Ele é sobre a pessoa que vai consumir o seu conteúdo, que vai comprar o seu produto e acreditar na sua empresa. Então, eu quero que você comece a entender que você tem que sair do papel de protagonista dessa história e se colocar no papel de guia, que é aquele que vai orientar a pessoa que está te ouvindo até aonde ela deseja ir, que é o lugar onde você está, que seria a vida ideal, a vida que ela almeja, que é a sua, e a vida real que ela está vivendo no dia a dia. Você vai ter que ser o guia que vai fazer esse processo, esse caminho, tá? Eu aprendi isso vendo um curso de, sei lá, de engenharia do YouTube do meu mentor, do Elton Ruiz, e, cara, isso está abrindo minha mente cada vez mais. Eu aprendi isso nos livros, nesses conteúdos, e assim, cada dia que passa, a cada vez que eu sento para escrever um e-mail, para escrever meu morning pages, para poder escrever os meus conteúdos, roteiros de Reels, e sentar aqui e fazer esse vídeo para você, as coisas vão ficando cada vez mais claras. E eu gostaria, do fundo do meu coração, que você sentisse essa mesma sensação que eu estou sentindo. Essa mesma sensação que eu sinto quando eu vou criar conteúdo. Que é você entender sobre pessoas. Porque você não está aqui exercendo o seu papel de comunicador e de pessoa que resolve um problema de determinadas pessoas com a sua empresa, com o seu produto, simplesmente por você. Você está aqui porque você tem que ter o desejo genuíno de fazer parte da vida dessas pessoas, da história dessas pessoas e ajudá-las a se transformar naquilo que elas desejam. Esse é o seu papel. E para que você faça isso de uma forma honesta, de uma forma íntegra e de uma forma que as pessoas enxerguem isso em você, você precisa entender sobre pessoas. Isso é fundamental. Você não precisa ser um psicólogo, um terapeuta, um especialista nisso, mas o básico que você precisa saber sobre a pessoa que você está falando é essencial na sua criação de conteúdo, tá? Porque assim, por que eu disse no começo que isso é importante e você negligencia? Vamos lá, eu vou colocar um cenário aqui, hipotético, e eu gostaria que você deixasse aqui no comentário se isso é verdade ou não, tá? Porque isso é o que eu enxergo, o que eu vivi, é o que eu vejo os meus clientes viverem, e eu tenho certeza que talvez você esteja passando por isso, tá? Que é o quê? Você senta para criar o seu conteúdo, você abre o Canva, se você for fazer no Canva, você abre no Photoshop, no Figma, etc. Ou você manda alguém fazer, enfim. Ou abre um documento de Word, ou pega uma folha de papel em branco, ali você congela. Você tem um monte de ideia na sua cabeça, você pensa sobre um monte de coisa, você trabalha com aquilo que você quer resolver na vida das pessoas, só que na hora de você criar o conteúdo para você falar, o que as pessoas precisam ver, você trava. E por que isso acontece? Porque a sua visão, ela está voltada para aquilo que você quer falar. Isso é importante? Com certeza. Mas se você não canalizar a sua fala para a pessoa que vai ser o destinatário da sua mensagem, você vai estar falando simplesmente para ninguém, tá? E como é que eu sei disso? Porque eu já passei por esse processo, eu vi clientes meus passando por esse processo. E a partir do momento em que a gente começou a canalizar, ou seja, começou a fazer com que as pessoas olhassem para a pessoa que vai consumir aquele conteúdo, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a prestar mais atenção. Começaram a salvar os posts que ela postava, que eu posto, que meus clientes postam. E esse é um indicativo importante. Quando as pessoas salvam o seu post, quando ela compartilha o seu post, com certeza aquele conteúdo, por pequeno que seja, tocou na vida daquela pessoa de alguma forma. E como é que isso acontece? Porque você consegue, tem que colocar elementos na sua comunicação que falem com a pessoa, que falem com a dor que ela está sentindo, que falem com o problema exato que ela está passando,
que você consiga descrever. Assim como eu descrevi agora, o que acontece com você quando você senta para poder fazer um conteúdo e você trava, é exatamente isso que você precisa fazer com a sua audiência. E como é que você faz isso? Tá? É, no vídeo sobre como criar um conteúdo de alta relevância, eu dou um passo a passo para você criar isso. Mas aqui neste vídeo, o intuito dele é fazer a sua expansão de consciência. Que você entenda. Eu quero que você pegue os meus óculos, coloque em você e comece a enxergar da forma com que eu estou enxergando agora. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né, e prática para que você possa entender. E eu acredito que isso vai fazer a diferença naquilo que você pretende comunicar, naquilo que você quer começar a comunicar, ou naquilo que você já está comunicando, mas você está vendo que não está surtindo muito efeito, tá? Então, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para começar a entender sobre a pessoa que está lá do outro lado te ouvindo, ou as pessoas? A primeira coisa, você conversar de um para um. Eu estou aqui falando com você. Apesar de ter mais pessoas vendo os vídeos, é a comunicação de um para um. E quando você faz a comunicação centrada de um para um, você começa a criar um diálogo. A pessoa se sente como se ela estivesse aqui sentada do seu lado e você trocando uma ideia com ela. E o diálogo funciona da seguinte forma: você fala, a pessoa escuta, assimila e ela te dá a resposta. E eu quero que você comece a reparar que muitas das vezes, no nosso cotidiano, na nossa troca com as pessoas, nós não, por muitas das vezes, nós não entramos num diálogo entre duas pessoas. Nós entramos num monólogo em que você fala de você e a pessoa fala dela. E ninguém fala nada um com o outro. Vou dar um exemplo. Você pode chegar numa roda de amigos e falar assim, cara, comprei um curso XYZ, tô começando a fazer isso, aquilo, cara. A outra pessoa vai falar assim, nossa, eu comprei o curso também. E é, não o mesmo curso. Ah, comprei o curso de fulano de tal, e cara, eu tô fazendo isso e aquilo. Tipo assim, cara, a informação que você jogou, ela bateu na parede e voltou. A informação que outra pessoa jogou, bateu na parede e voltou. E não foi criado um diálogo algum sobre aquilo que vocês estavam propostos a dizer. E eu quero que você comece a reparar na sua experiência de vida. Eu quero que você comece, a partir de agora, nas suas conversas, você se propor de forma consciente a dialogar com outra pessoa. Se a pessoa te chama para conversar, para fazer um comentário, alguma coisa assim, escute, tenha uma escutativa, preste atenção, entenda cada coisa que ela está falando. Que eu tenho certeza que dali você vai tirar as coisas que, de repente, podem surgir ideias do seu conteúdo, principalmente se aquele assunto for aquilo que você está falando, tá? Principalmente isso. Um bom criador de conteúdo, ele é antes um excelente ouvinte. E quando eu falo de ouvir, é uma escuta extremamente ativa, é prestar atenção no que a pessoa está falando. Sem distrações, se a pessoa se a palestra fala só um minutinho, continua a conversa, foca no que a pessoa está falando, olha no olho dela, entende o que ela está querendo te dizer. E se ela sentir dificuldade de travar e não souber explicar o que ela está sentindo, fale, comece a dê algumas informações para que ela complemente a história dela. E automaticamente ela vai entender que você começa a entender o que ela está falando para você. Ou seja, ficou meio confuso. Automaticamente, quando você faz isso, a pessoa que está falando com você, no subconsciente dela, fala para ela mesma: essa pessoa entende o que eu estou passando. Porque eu tentei explicar alguma coisa e ela conseguiu me dar ferramentas, conseguiu me dar palavras para que eu complementasse aquilo que eu queria falar. Então, naturalmente, a pessoa vai entender que você sabe do que ela está passando. E isso só é possível porque você conhece de pessoas, porque você conhece da pessoa que está falando com você. Então, esse aqui é o ponto principal desse vídeo. E a gente vai entender por que eu coloquei esse título, né? Que é como fazer um conteúdo que as pessoas queiram ver. Porque você não vai mais fazer um conteúdo pensando em querer só vender o seu produto, só falar da sua empresa, só falar das suas conquistas, falar que XYZ do seu produto é melhor. Você vai começar a falar, a querer propor um diálogo com as pessoas. E as pessoas, elas amam ser ouvidas. Por que que elas amam ser ouvidas? Tá aqui nesse livro, já te dei a resposta.
Porque as pessoas, elas têm um desejo da natureza humana de se sentir importante. E assim, o poder da escuta, ele é extremamente assim grandioso. Você percebe a diferença da atenção de uma pessoa em que você está conversando e você começa a prestar atenção em tudo que ela fala, ela vai querer falar cada vez mais, ela vai querer estar com você cada vez mais, ela vai querer te procurar para pedir conselhos, ela vai querer te procurar para poder ajudá-la a resolver o problema dela. E como é que você faz isso aqui na rede social? Simplesmente você cria um conteúdo a qual você mostra para a pessoa que você entende esse problema dela. E aí eu falei lá atrás que ia dar as informações aqui de como fazer isso. Então, a primeira coisa, pare e pense. É o seu papel principal para que você consiga desenvolver isso. Pare e pense nas suas experiências. Pare e pense nas histórias que você já ouviu sobre isso. Pare e pense na história que você viveu quando você saiu do ponto A e chegou até o ponto B. Olhe para isso. Faça uma retrospectiva. Pegue uma folha de papel, faça um brainstorm, coloque todas essas informações ali. E a partir dali você começa a entender quem é a pessoa que está do outro lado. E aqui é um assunto um pouco mais delicado, que é falar de nicho, de persona e tal, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito em que você consiga, desde já, criar um conteúdo que faça com que as pessoas prestem atenção no que você está falando, porque elas queiram te ouvir mais. E isso só é possível fazer quando você fala para a pessoa aquilo que ela está precisando ouvir. E você só fala para a pessoa aquilo que ela está precisando ouvir a partir do momento em que você entende o que ela está passando. E o exercício para você saber o que aquela pessoa está passando é você olhar para a sua própria história. É você olhar qual era o seu pensamento quando você estava naquela situação que aquela pessoa hoje está, o que você pensava, o que você fazia, qual era o seu anseio, quais eram os sofrimentos internos que você vivia, quais eram os conflitos que te geravam frustração. Coloque tudo isso no papel e você vai ver claramente que aquela pessoa que você está falando, eu tenho certeza que ela está vivendo algum dos pontos que estão ali naquele papel. Então você vai pegar esses pontos e começar a falar sobre eles. E eu já dei algumas dicas, né, de como criar este conteúdo, que é você dá um gancho, um contexto, conta uma história, pode ser uma história sua, pessoal, e dá um passo a passo para essa pessoa fazer, para ela começar a vencer aquele problema, e por fim, você falar para ela que ela precisa te seguir, que ela precisa salvar aquele conteúdo e que ela pode confiar em você. E a partir do momento que você faz isso, naturalmente a confiança ela começa a ser gerada, tá? Então, nossa, estou no terceiro tópico aqui, tem bastante coisa para falar aí. Isso é sobre pessoa, tá? A partir daí, você vai contar as histórias que você viveu para essa pessoa, mas não da sua perspectiva, daquilo que você está vivendo, porque você já passou por aquilo. Você vai começar a contar para aquela pessoa o que ela está passando. E a história pode partir daí. Então, isso é se posicionar como um guia. Isso é se posicionar exatamente como o Donald Miller ensina aqui. O guia, ele não é o protagonista da história. O protagonista da história é o herói. O guia, ele vai auxiliar esse herói a chegar no destino final, a chegar aonde ele deseja. E o que as pessoas desejam? Isso é algo que você precisa responder. Mas de uma forma assim natural, de uma forma que existe de forma universal, as pessoas têm o desejo de se sentir importantes. Eu tenho certeza que o conteúdo que você cria, que o problema que você resolve, fará com que as pessoas tenham essa sensação de uma forma ou de outra. Eu tenho certeza que a partir do momento que ela começa a te ouvir, você começa a falar daquilo que ela está passando, da história de vida dela, naturalmente, quando você ajuda ela a resolver determinado tipo de problema, seja totalmente ou parcialmente, ela vai se sentir uma pessoa importante, porque ela estava com uma pedra no sapato, ela não sabia como tirar, que estava incomodando. E você ajudou essa pessoa a tirar o sapato, chacoalhar o sapato, pegar aquela pedra, jogar fora e calçar o sapato de novo. Ela é natural, ela vai olhar para aquilo e falar assim: nossa, eu sou capaz de resolver esse problema. E ela vai lembrar de você e vai associar você a essa resolução de problema, e aí possivelmente
ela vai te indicar para outras pessoas que ela também conhece que tem esse mesmo tipo de problema. Esse é o passo a passo, tá? Então, para ficar muito mais claro, né, para ficar ordenado as coisas aqui para você, primeiro, faça o brainstorm, coloque todas as informações nesse brainstorm daquilo que a pessoa está passando naquele momento. Entenda que ela tem um desejo de se sentir importante, esse é o passo 2, é você pegar aquilo e ver o que faria essa pessoa se sentir importante, e é você se colocar no lugar dela, você ter a empatia, tá? Que é você sentir a dor do outro, isso é empatia. E em terceiro lugar, você vai pegar todas essas informações, inserir o grau de importância e vai começar a criar o seu conteúdo baseado nas histórias que a gente já está martelando aqui o tempo todo, porque esse é o intuito desse canal, ensinar você a criar histórias que, dentro do seu conteúdo, que façam as pessoas olharem você como uma autoridade e futuramente você vende seus produtos para ela. Então você vai começar a criar essas histórias com base no método do Story Brand, eu já ensinei, e vou estar trazendo pitadas dessas informações aqui. E esses conteúdos que são gerados a partir dessa história, são vários conteúdos, é um Reels, é um carrossel, um post estático, é um story, é um vídeo para o YouTube que você faz, contando exatamente essa mesma história que você está contando para aquela pessoa, para que ela consiga entender de uma vez por todas que você é capaz de ajudá-la. Isso só acontece com frequência, com constância. Você tem que estar de forma determinada postando conteúdos que são relevantes para aquela pessoa, para que ela consiga entender o grau de relevância do que você posta, do que você fala, e a partir disso, ela começar a confiar em você, gerar esse laço de confiança. E a confiança, ela só é gerada a partir de relacionamento. Então você precisa se relacionar com essa pessoa, você precisa estar o tempo todo aparecendo para ela, falando para ela o quanto você entende da dor que ela está passando. Beleza? Então, contar as histórias a partir daí. E aqui, né, eu coloquei o método, que é o método específico, desde o começo. O herói tem um problema, encontra um guia que tem um passo a passo, que o ajuda a evitar o fracasso, isso termina em um sucesso. Tudo isso está no vídeo, no vídeo que está aqui no canal já, que é como criar o conteúdo de alta relevância. Está lá, tudo detalhado. No final, vou colocar no card para você poder ter acesso a esse vídeo, tá? E aí, por fim, não é sobre você, é sempre sobre o outro. Nós estamos aqui neste mundo não para nós. Nós estamos aqui neste mundo para fazer diferença na vida do outro. E isso só é possível quando você para de olhar para si e começa a enxergar o outro. E a partir daí, você entende que você tem um problema que você consegue resolver. E você vai ser um guia, você vai ser um mentor, você vai ser o elo entre este problema e a resolução dele para sua audiência. Fazendo isso, cara, é impossível você criar um conteúdo e as pessoas não começarem a prestar atenção em você. Eu digo isso com toda tranquilidade, com toda, assim, nossa, facilidade, porque é exatamente isso que está acontecendo com os meus conteúdos, é exatamente isso que está acontecendo com os conteúdos dos meus clientes. E assim, lembra que eu te falei que eu queria tirar meu óculos e colocar para que você possa enxergar o meu ponto de vista? Então, o meu ponto de vista sobre a criação de conteúdo é, em primeiro lugar, você conhecer sobre pessoas. Você saber sobre as histórias que as pessoas contam para si mesmas, que é o começo da frase que eu falei do livro do Donald Miller aqui, Story Brand. As pessoas acordam todos os dias de manhã sentindo-se herói. E por este motivo, elas enfrentam problemas internos, externos e filosóficos e estão à procura de alguém que possa ajudá-las a resolver. Todos os dias, sem exceção, a sua audiência está necessitando de alguém para ajudá-la e você precisa tomar essa atitude de começar a mostrar para essas pessoas que você sabe resolver este problema delas e de uma vez por todas ser o guia para que elas possam confiar em você. E a partir daí, você ajude elas a resolver o problema que você se propõe a resolver. Eu tenho certeza absoluta que quando você entender isso, vai virar uma chave na sua cabeça. E você vai falar: nossa, é isso. E eu espero que esse conteúdo até aqui tenha contribuído para que você tenha a noção, que você consiga começar a entender o quão importante é você entender sobre as pessoas. Se for preciso, veja esse vídeo desde o começo.
Coloque nas partes que você julga serem importantes sobre aquilo que eu falei. E o mais importante é colocar em prática o passo a passo que eu dei para você. Beleza? E por fim, se você entendeu isso, você já começou a fazer mais do que você imagina com relação às pessoas que são os seus possíveis concorrentes. Porque eles possivelmente ainda estão naquela fase de pegar um papel branco, entrar no Canva, ver um negócio em branco e falar assim, nossa, o que eu vou falar do meu produto? Que benefício que eu vou falar do meu produto hoje? Ah, minha empresa fez XYZ. Enquanto eles continuarem a fazer isso, eu tenho certeza absoluta que eles não vão conseguir atingir exatamente aonde eles precisam atingir para começar a ganhar a atenção da audiência. E você precisa fazer isso o quanto antes. Beleza? Meus amigos, foi isso. Este é o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre isso. Eu vou, ao longo do tempo, trazer mais informações que o ajudarão a desenvolver essa visão um pouco mais clínica, um pouco mais filosófica, um pouco mais psicológica sobre o ser humano, porque a sua principal matéria-prima para você poder produzir conteúdo é a pessoa que está te ouvindo. É ela que é a pessoa, é ela que é a sua matéria-prima que vai servir de base para o conteúdo que você vai estar criando. Então, ouça essas pessoas com atenção, com uma escutativa e dê a elas exatamente o que elas precisam para resolver o problema. Beleza? Tamo junto. É isso aí.